Sempre é tempo de estudar a Palavra de Deus e estou de volta para a gente dar continuidade aos estudos. E agora, depois de estudarmos o Antigo Testamento e depois também de estudarmos sobre o período intertestamentário, entre os testamentos, Antigo e Novo, então a gente vai começar hoje a pensar nos livros do Novo Testamento. Nós estamos começando com os 4 primeiros, que são os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje nós vamos observar Mateus e Marcos. E aí no próximo vídeo a gente verifica Lucas e João, tá? Então, começando aqui com Mateus. A palavra Mateus significa o dom do Senhor. Mateus ele era um coletor de impostos, trabalhava para o governo romano na cidade de Cafarnaum. E essa profissão não era bem vista pelos judeus, até porque os coletores de impostos tinham a prática e a fama de cobrar mais do que era devido e embolsava uma parte desse valor, então já criava uma dificuldade muito grande para o povo, né? A gente tem, no caso de Mateus, uma situação bem interessante. Quando ele é chamado por Jesus, a palavra diz que ele seguiu imediatamente ao Senhor, né? Então aqui a gente tem um grande exemplo de alguém que obedeceu à voz do Senhor sem hesitar. Ele se tornou um dos 12, escreveu para os judeus para responder perguntas acerca de Jesus. A mensagem de Mateus Jesus é o Rei esperado. Você tem aqui palavras e ações de Jesus, a palavra-chave é Rei, e aqui diz: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, o verso-chave desse livro, né? Então, Mateus ele é a pessoa que é o escritor que mais cita o Antigo Testamento em relação aos Evangelhos, tá? Isso exatamente porque a intenção dele era mostrar que Jesus cumpria as profecias sobre o Messias. Nos capítulos 1 e 2 desse livro, nós temos o nascimento e a juventude de Jesus. Nos capítulos 3 a 20, a gente vai observar o ministério de Jesus, seus ensinamentos e os milagres que ele opera. E nos capítulos 21 a 28, então, Mateus se ocupa de falar sobre a crucificação e ressurreição de Jesus, tá? Então, alguns detalhes sobre esse evangelho. O segundo, Marcos, ele era parente de Barnabé, chegou a viajar inclusive com Barnabé e Paulo, também esteve muito próximo de Pedro e de quem ele recebeu muita influência, tá? Marcos ele escreve para os romanos, que estavam muito mais interessados em reconhecer as ações de Jesus, as obras dele, do que propriamente se ele cumpria as escrituras, as profecias ou não, tá? Então, por conta disso, a gente vê que o livro de Marcos é um livro de ação. Ele apresenta de uma maneira muito direta aquilo que Cristo fez, e ele apresenta Jesus como um servo. É um livro curto, por ser muito objetivo e direto. Os 10 primeiros capítulos mostram Jesus servindo ao povo, e os capítulos 11 a 16 vão mostrar Jesus dando a vida pelo seu povo. Então, alguns detalhes aqui sobre esses 2 evangelhos, e eu quero deixar como tarefa para casa você dar observar em um desses livros alguma característica de Jesus. Eu gostaria que você citasse no grupo que característica de Jesus você identifica, ou como servo ou como rei, tá bom? Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.